Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a nova ação na justiça entre Cruzeiro e Robinho. Será que o Grêmio tem interesse em alguma troca de jogadores para ter Orejuela? E falar algumas verdades sobre essa possível especulação. Também sobre Lucas Romero, onde seu futuro está quase que definido. Além de uma live do ex-atacante do Atlético que provocou o Cruzeiro na segunda rodada da Série B. Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. O Cruzeiro entrou com um recurso na Justiça do Trabalho no processo envolvendo o meia Robinho. O pedido é que a decisão de rescisão unilateral provocada pelo clube, segundo decisão de primeira instância, seja retirada. O fim do vínculo de trabalho entre as partes foi homologado na CBF e inclusive foi possível que o Grêmio já assinasse com o meia. É importante ressaltar que o Cruzeiro não pede que o jogador retorne à Toca da Raposa, já que fez questão de que ele tivesse seu contrato rescindido. O recurso quer apenas que não seja declarada uma rescisão unilateral por vontade do Clube Celeste, que divulgou lá no dia 5 de maio que iniciava um processo de rescisão amigável com o meia Edilson, com o meia Robinho e também com Edilson. E no caso do lateral, de fato acertou o fim de contrato e inclusive está livre no mercado. A alegação do Cruzeiro no documento é de que Robinho forçou uma rescisão unilateral, utilizando-se desse comunicado à imprensa. E o objetivo do meia, segundo a defesa do Clube Celeste, era de que ele poderia ficar assim livre no mercado para assinar com uma outra equipe o mais rápido possível. O Cruzeiro ainda diz que fez proposta de rescisão amigável que acabaram sendo rejeitadas por Robinho. E para desfazer esse recurso, a defesa do Cruzeiro contesta também a alegação do jogador de que teria sido dispensado dos treinos. E de acordo com o Cruzeiro, apenas foi dada uma autorização para que ele se ausentasse dos trabalhos diante da rescisão dos moldes para essa rescisão. Robinho chegou ao Cruzeiro lá em 2016 por empréstimo em uma troca envolvendo a ida do atacante William para o Palmeiras. Em 2017, o Cruzeiro rescindiu o contrato com o Bigode, mas acertou a ampliação do empréstimo de Robinho até o fim de 2019, mesma data em que terminaria o vínculo do meia com o clube paulista. E no dia 10 de julho do ano passado, o Cruzeiro anunciou a renovação do contrato com Robinho até dezembro de 2021. O que na minha opinião foi um pouco precipitada, já que o clube não tinha uma boa condição financeira e Robinho não estava atuando muito bem. E esse vínculo de forma definitiva com a Raposa, e não mais via empréstimo como estava pelo Palmeiras. No entanto, só passaria a valer em janeiro desse ano. Isso consta nos autos do processo. Quando houve o encerramento do vínculo válido até o fim do ano passado, o Cruzeiro tinha uma dívida de cerca de 2 milhões e 170 mil reais com o jogador. E bom, Robinho, assim como vários outros jogadores que estavam no Cruzeiro no ano passado e que decidiram seguir nessa temporada, precisou passar por uma boa repactuação salarial. O motivo é que os vencimentos eram considerados muito altos para a atual temporada e receita do clube. E segundo consta no próprio processo, o contrato com validade até o dia 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021 previa uma remuneração de 450 mil por mês a Robinho. E nesse ano ele iria receber cerca de 150 mil, tendo essa recompensação em seu salário a partir de abril de 2020. Ou seja, não compensaria de forma alguma para o Cruzeiro. E esperamos que os juízes responsáveis pela defesa celeste consigam assim desfazer esse processo e que seja considerado uma rescisão de forma amigável, que ajudará o clube até mesmo a quitar essas outras dívidas. Outro assunto que teve destaque nessa semana é do atacante Luan, onde o atleta que estava querendo zoar o Cruzeiro fez uma transmissão ao vivo pelo seu Instagram, mas acabou encerrando a live após o terceiro gol do Cruzeiro, que aconteceu após 3 minutos depois de ter levado o gol de empate.
onde o ex-atleticano iniciou assim a sua live. Luan, que sempre foi um pouco apelão, principalmente nos clássicos, e mesmo após mais de um ano de ter saído do rival, ainda continua com essas bobeiras, mas enfim. E espero que no próximo jogo ele também faça live, já que deu certo dessa vez. Outra notícia, dessa vez um pouco mais importante, é que surgiu na terça-feira à noite, foi de que o Grêmio e Cruzeiro de jogadores, onde o clube gaúcho receberia Orejuela em definitivo e o maior de Minas iria ficar com o atacante Luciano e o ponta Ferreira e mais 5 milhões de reais. E bom, algumas páginas publicaram essa mesma notícia no seu Instagram, mas claramente não tem nada de oficial nessa história. Até porque foi especulado inclusive na mesma hora de que o São Paulo e o Grêmio estariam negociando uma troca envolvendo o atacante Luciano. E podem ter confundido com essa história o caso de Ferreira, que inclusive o Cruzeiro vem monitorando há algum tempo. E bom, caso Orejuela tivesse em uma boa fase, até que poderia ser viável, mas na realidade é muito pelo contrário. O colombiano agora que conseguiu uma sequência pelo clube gaúcho e estava jogando muito pouco e as poucas vezes que tinha oportunidade tinha pouco destaque. E não é à toa que foi muito especulado a sua provável volta de empréstimo, o que o próprio presidente do Grêmio descartou já na primeira semana. E bom, pelo clube gaúcho em 2020 foram apenas 10 jogos e nenhum gol marcado. E bom, os dois jogadores envolvidos seriam Luciano e Ferreira, assim como eu já havia dito, e o primeiro, que é o centroavante e possui 27 anos de idade. E nesse ano, Luciano jogou em 16 jogos pelo Grêmio e marcou 3 gols, sendo o reserva de Diego Souza na posição. E sem dúvidas, o Grêmio busca se desfazer, e não é à toa que foi até informado pelo Globo Esporte que ele teria sido oferecido ao São Paulo em troca de Everton, que pertence ao clube paulista. Luciano, que foi contratado no início de 2019, onde teve muito destaque pelo Fluminense, e no ano passado jogou em apenas 20 jogos e marcou 5 gols. Mas apesar de ser um bom jogador, não seria nada inteligente por parte do Cruzeiro contratar assim mais um centroavante, já que nesse setor já temos 5 e inclusive Marcelo Moreno, que deverá ser o titular sem sombras de dúvidas no restante dessa temporada. O envolvido é Ferreira, que passa por um longo processo de rescisão contratual na justiça e inclusive está afastado pelo Grêmio. E caso você queira saber mais, falei tudo sobre esse caso no vídeo de ontem, que está aparecendo no card agora. E é bom que não fica tão repetitivo o vídeo. Mas enfim, Ferreira, que vem sendo especulado no Cruzeiro há algumas semanas, e o Grêmio inclusive já disse que só irá liberá-lo somente em troca de jogadores ou pagamento, duas opções que o Cruzeiro já descartou. E além disso, uma oferta de 5 milhões de reais também não pareceria viável por parte do Grêmio, já que, como eu disse antes, Orejuela não vem jogando bem por lá. Lembrando que para o Grêmio ter Orejuela de forma definitiva, terá que pagar cerca de 13 milhões de reais. Vocês acham que se houvesse essa proposta de troca, compensaria para o Cruzeiro? Deixe aqui nos comentários. E por fim, temos que falar sobre Lucas Romero, onde após ser muito especulado pelo Cruzeiro, parece que o argentino já está com seu futuro definido. Isso porque nas últimas semanas não houve nenhuma notícia sobre o interesse de Lucas Romero sair do clube argentino, como tinha notícias do tipo lá no início de julho. Inclusive, o jogador já postou diversas fotos em seu Twitter oficial em que está treinando pelo Independiente e já faz parte do elenco que irá disputar o campeonato argentino, mas ainda existe uma pequena possibilidade, mas bem menor do que era algumas semanas atrás. Lembrando que o Cruzeiro tentou em junho um empréstimo com salários divididos meio a meio, que foi recusado pelos argentinos. Sérgio Santos Rodrigues até disse que o clube tentou oferecer um pagamento por esse empréstimo e pagar 100% do seu salário, o que também foi recusado. E bom, o Independiente quer um valor próximo dos 14 milhões de reais para liberar o volante, montante que o Cruzeiro não tem condição nenhuma de pagar nesse momento. E até surgiu algumas especulações
de que Lucas Romero poderia rescindir seu contrato com o Independente e assim ficar livre no mercado. E bom, na minha opinião, ele só viria caso acontecesse isso e o Cruzeiro ficasse responsável assim somente por pagar o seu salário. Mas claramente não é só o Cruzeiro que está monitorando o volante. Além disso, o Fortaleza também demonstrou interesse em contratá-lo, mas parou as negociações pela alta pedida salarial. E vocês, acham que compensaria para o Cruzeiro pagar pela vinda de Lucas Romero? Ou seria melhor deixar para a próxima temporada? Deixe aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.